Bom, gente, boa noite para todos. O meu nome é Ana Augusta. A gente preparou aí, né, um material didático, né, um caderno de apoio para vocês darem, né, uma revisada aí para o Enem que está chegando agora. E essa primeira parte, eu e o Kleber preparamos para vocês, que fala aí um pouquinho, né, sobre os assuntos mais recorrentes aí na filosofia antiga, tá bom? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente explicar para vocês que a questão do contexto no Enem, ela é muito importante, né? Porque ela pode te ajudar ali, como é uma prova de múltipla escolha, pode te ajudar ali nos momentos de você ficar com dúvida e tudo mais, e também pode te poupar um pouco, né, de alguns minutos, porque, como a gente sabe, é uma prova muito corrida, né? E quase que uma prova de resistência também. Então, mais tarde, né, daqui a pouco a gente vai ver isso melhor quando eu abordar uma questão. Mas é importante, então, a gente falar um pouco sobre o surgimento da filosofia, certo? Dar esse contexto aí para vocês. Eu acredito que, como vocês, né, já devem ter visto, a filosofia, ela surgiu na Grécia Antiga, né? Ali por volta ali do século VII a.C., mais ou menos. E havia ali, né, naquela sociedade, explicações, assim, sobre a origem do mundo, né, a origem das coisas, que elas eram muito baseadas na questão mitológica, né, nos mitos ali, que abordavam, né, deuses, semideuses e tal, que retratavam também muitos comportamentos humanos, né, como a gente consegue fazer, né, uma diferença assim do que a gente tem hoje em sociedade cristã e tudo mais, que existe o bem e o mal, né, aquela coisa. Os deuses, eles eram retratados assim de uma forma muito parecida com o comportamento dos homens, né, de fúria, de inveja, de amor e etc. Por isso que isso acabou, né, se sustentando por tanto tempo. Só que começou ali a aparecer uma necessidade de uma explicação assim mais racional, sabe? Uma explicação mais, de certa forma, mais lógica, né? Mais argumentativa acerca aí de como as coisas surgiram, né? Como o mundo se formou, como ele se desenvolveu e tudo mais. E nesse desenvolvimento de pensamento, né? Que nessa necessidade, a filosofia acabou surgindo ali e ela acabou, de certa forma, tomando, né, o espaço que o mito, né, ele tinha ali naquela sociedade. Então, gente, com essa, né, elaboração desse novo tipo de investigação, de pensamento, a gente pode falar aí, né, dos primeiros filósofos que foram os pré-socráticos. Uma característica, né, importante ali dos pré-socráticos é essa investigação, né, como eu citei anteriormente, acerca da origem das coisas. Então, esse tipo de curiosidade, né, que existiu ali no século VII até o século V a.C., ela foi aí sustentada pelos pré-socráticos, que foram chamados, né, de filósofos da physis, né, que essa palavra, né, de origem grega, ela quer dizer ser aquilo que faz surgir, né, que faz nascer. E aí, então, eles são chamados de filósofos da natureza, porque eles investigavam a natureza, né, os elementos da natureza e tudo mais. Eles tinham em comum, né, uma busca por uma substância, né, que eles falavam que era uma substância primordial, né, uma substância básica, que consistia, né, naquilo que existia no começo, né, aquilo que deu origem. E eles chamaram depois, né, de arqué, né, que foi responsável aí pelo surgimento e a transformação de tudo. E daí, né, esses filósofos, eles foram ali construindo, né, uma chamada aí cosmologia, né, que foi aí uma tentativa de explicação mais racional, né, das características do universo, daquilo que eles encontravam na natureza e tudo mais. Então, coisas assim, os elementos, né, fogo, terra, ar, água, eles tinham isso como assim grandes mestres, né, eles viam muito a explicação da vida nesses elementos. Então, aí tem uma foto aí, né, nos slides dos pré-socráticos aí e tal, e aí eu trouxe alguns nomes aqui para falar para vocês que eu achei interessante.
que é claro que não dá para a gente dar, né, uma aprofundada nisso aqui, mas eu achei legal falar pelo menos o básico de cada um. Começando aqui pelo Tales de Mileto, gente, ele foi considerado, né, pelo próprio Aristóteles como o primeiro filósofo, né? E ele é aí, né, um dos grandes nomes aí que fazem parte dos pré-socráticos. E o Tales de Mileto, ele considerava, né, que essa substância básica que ele procurava, né, essa substância primordial, ele considerava que era a água, certo? Ele achava que a água era a origem de tudo. Aí, por sua vez, o Anaximandro, né, ele, ao contrário aí do Tales, ele achava que esse princípio, essa substância, que ela era transcendente aos limites da observação do homem, né? Porque a gente conseguia enxergar, né, e ter contato com esses elementos através dos nossos sentidos. E ele não acreditava nisso, certo? O Parmênides, ele já achava que não existia, né, assim, ele não achava que as coisas surgiam, né, assim, do nada, né, no nascimento de tudo. Ele achava que tudo que já existe sempre existiu, né, no mundo, mas que aquilo se transformava, né, que aquilo evoluía de alguma forma. Aí temos também aí o Heráclito, né, tudo flui, né, na palavra do filósofo aí. Ele falava, então, que tudo está em movimento, né, e que nada dura para sempre, o que é bem diferente, né, do pensamento do Parmênides aí, que ele falava que tudo que existe sempre existiu, né. E aí tem um exemplo aí clássico, né, que a gente conhece do rio, que ele fala que quando você pula num rio, se você pular nele a segunda vez, você não está pulando no mesmo rio, porque aquela água que passa ali não é a mesma e tal. E o Demócrito, por sua vez, ele achava, olha para você ver como que é interessante, né? Lá na Grécia antiga ali, o Demócrito aqui no caso, ó, 460 a.C., ele falava aí, né, de pedrinhas minúsculas que são eternas e imutáveis, das quais ele chamou de átomos. Então, gente, a gente vê que nessa tentativa de uma argumentação mais lógica, mais científica, eles se aproximaram muito aí de muitas coisas que hoje em dia a gente sabe que são verdades, né, da ciência. A questão da vida, por exemplo, quando a gente fala da água aí, do Tales, é muito interessante, né, a gente vê aí os astrônomos e tal, todo mundo procurando por água em outro planeta, que a água é a fonte da vida, não sei o quê. E essa questão dos átomos também, né, tipo, você vê o cara lá em 460 a.C. e tal, com tanta limitação, chegou a tantas concepções que hoje em dia são cientificamente comprovadas, né? Beleza, eu vou falar, deixando agora um pouquinho, né, os pré-socráticos, eu vou falar um pouquinho do Sócrates para vocês, que é aí, né, um dos maiores nomes, né, da filosofia clássica que a gente tem. E o Sócrates, gente, ele é uma figura, assim, né, ele era considerado por muitos ali como se ele fosse um cara meio chato, assim, que ele problematizava tudo, né? E ele é curioso que o Sócrates, ele não deixou nada escrito. Tudo que a gente conhece do Sócrates hoje foi retratado aí por outros filósofos, e ele ficou muito conhecido porque o Platão falava muito dele, né, nos diálogos e tal. E daí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no slide. Isso. O Sócrates, gente, diferentemente dos pré-socráticos, ele não tinha, né, esse interesse pela origem das coisas. É interessante a gente falar sobre isso, porque a gente acha que pré-socrático representa só que eles vieram antes do Sócrates, né? Mas não é isso, representa também que foi ali uma ruptura de tipos de investigação, né? De tipos de filosofias diferentes. Porque o ponto de partida do Sócrates era o próprio ser humano. Então, ele acreditava que o homem, ele trazia dentro de si, em si mesmo, o conhecimento. Então, ele não achava, né, que seria possível ensinar uma coisa a alguém. Ele acreditava, sim, né, em um método, que é um método dialético, né, que é consistido aí de questionamentos, certo?
que acontece ali, né, numa conversa, que ficou aí conhecido como ironia ou a maiêutica, né? E daí, gente, esse método, o que o Sócrates fazia? Como ele não escrevia nada, ele ia lá, né, nas praças públicas e tal, e começava a conversar com os jovens. E aí ele sempre se colocava, né, num lugar ali de ignorância, né, de que ele não sabia de nada, não conhecia coisa alguma. E daí veio, né, a frase famosa aí da filosofia, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram, que é o só sei que nada sei, do Sócrates. Então ele achava que era importante, né, se colocar nesse lugar aí de ignorância mesmo. E daí, quando ele conversava ali com os jovens, né, nas praças, nos locais públicos, ele, utilizando ali questionamentos e perguntas, ele levava aqueles jovens a entender certas contradições que ele encontrava no discurso deles, certo? Então, às vezes, as pessoas falavam com ele, né, com tanta firmeza, com tanta certeza do que falava, e o Sócrates, por meio dessas perguntas, levantava, assim, vários pontinhos ali, né, na cabeça desses jovens e levava eles a questionar aquilo que eles julgavam como verdade. E ele falava que era essencial que você se livrasse de concepções e certezas que você tinha para que você alcançasse o verdadeiro conhecimento, que é, no caso, a maiêutica, né? A maiêutica, ela quer dizer o ato de dar a luz, né? Então, isso é alcançar ali a luz do conhecimento e tudo mais. Daí eu coloquei no caderno aí, a gente vai disponibilizar para vocês, um diálogo bem breve, assim, na obra do Platão, do Teeteto, que explica um pouquinho sobre isso. Daí, gente, uma outra coisa que é importante a gente falar sobre o Sócrates, pode passar para mim ali no slide, por favor? Foi o condenamento dele, né, o julgamento dele, porque o Sócrates foi condenado à morte, né? E aí tem aí uma imagem do Sócrates, né, a morte de Sócrates, tá, uma pintura, que ali tem, né, eu acho que são os discípulos dele, né, chorando ali em volta e tal, porque o Sócrates foi condenado à morte, né, pelos tradicionais ali da época, porque ele foi acusado de corromper a juventude, né, por apresentar novos deuses e tal, e aí o Sócrates foi condenado, gente. Não teve um fim bom, não. Mas, enfim, eu queria mostrar para vocês, rapidamente, aqui, o exercício 1. Você pode colocar para mim, Aline? No slide? Isso. Aqui, ó, algumas dicas que são valiosas, isso aí é para todas as disciplinas, né, que vocês forem, da prova do Enem, que vocês forem fazer. Sempre leiam a pergunta primeiro. Tá bom? Assim, é um pouco complicado para a gente ensinar vocês, né, filosofia para o Enem, porque, como a gente já discutiu aqui várias vezes, comentei com o Kleber também, é muito diferente, né, do que a gente, como estudante de filosofia, queria realmente ensinar para vocês, né? Então, o Enem, às vezes, tem certos macetes, certas coisas que é interessante você saber. Sempre leiam a pergunta primeiro, ó. No caso dessa questão aqui, vamos lá na pergunta, ó. A filosofia surgiu na Grécia no século VII a.C. Seus primeiros filósofos foram chamados pré-socráticos. De acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o principal problema por eles investigado. Daí, se você, né, prestou atenção na explicação aqui do aulão, se você deu uma lidinha, e mesmo que rápida, no material, quando você se deparar com essa pergunta na prova, você já vai lembrar do que eles tratavam, porque aí você dá uma olhadinha rápida aí, ó, tá falando sobre o Tales, né, e tal, e aí você vai nas alternativas, ó. Letra A ética enquanto investigação racional do agir humano. Letra B, a estética enquanto estudo sobre o belo na arte. Letra C, a epistemologia como avaliação dos procedimentos científicos. Letra D, a cosmologia como investigação acerca da origem e da ordem do mundo. Então, quando você bater o olho nessa, você já vai lembrar que essa é a resposta certa sobre os pré-socráticos. E daí você já poupou aí alguns minutinhos. Nesse caso aqui não, porque é um texto bem pequenininho, né?
mas às vezes você consegue poupar aí numa prova de humanas, às vezes até de história, de linguagens, né, que costumam ter texto, às vezes até 2 textos numa questão só. E aí você vai lá ver a questão e a questão tá pedindo pra você interpretar uma frase que tá lá no segundo parágrafo. E aí você perdeu, sei lá, 5 minutos lendo uma coisa que você poderia ter resolvido mais rápido, certo? Tem mais algumas outras questões aqui, mas o nosso tempo tá meio curto. Então eu vou passar a fala aí pro meu colega Kleber, que ele vai dar continuidade pra gente nessa parte de filosofia antiga, tá bom? Fala galera, eu sou o Kleber, vou dar continuidade a esse aulão, fazendo um pequeno salto na história da filosofia para falar de Platão. Platão, né, que é justamente o maior discípulo de Sócrates e também responsável pela maior parte do que conhecemos desse autor, já que, como disse a nossa amiga Ana, Sócrates nada escreveu. Então, Platão viveu aproximadamente entre 428 a 348 a.C., é cidadão de Atenas e é um dos maiores pensadores gregos da antiguidade e também da história da filosofia. O Platão ele escreveu sobre diversos assuntos, diversos problemas da época dele, como a justiça, o que é a virtude, o que é o amor, o que é a amizade, dentre outros. O Platão, ele sabia várias formas de escrita, né? Mas ele preferiu escrever em forma de diálogos, tendo Sócrates como personagem principal. Quer dizer, não é que ele não sabia escrever outras formas de texto, ele escolheu o diálogo porque é a melhor forma de escrita para poder trabalhar justamente a maêutica socrática, que é esse método que a Ana explicou de perguntas que o Sócrates ia fazendo para os seus interlocutores de forma oral. Então, o diálogo foi a forma mais condizente para poder estar retratando isso. Pode passar o slide, por favor, Aline? Então, né, no início, os diálogos, né, eles são mais fiéis aos fatos, quer dizer, o Platão se preocupa mais em descrever mesmo, né, o que o Sócrates estava dialogando com os seus interlocutores, e com o tempo é o próprio Platão que se faz falar pela boca do Sócrates. Quer dizer, durante seus anos de vida, Platão foi desenvolvendo o seu próprio pensamento filosófico e utilizou Sócrates como um personagem para poder expressar o seu pensamento, né? Sempre de forma dialética ali, usando os seus conhecimentos linguísticos para tentar expressar o seu conhecimento. Então, vale a gente lembrar também que, ao longo da história da filosofia, os filósofos desenvolveram teorias, teses, argumentos e conceitos, não porque eles gostavam de fazer isso, vou criar um conceito aqui agora, mas é porque eles se colocavam diante de problemas da realidade, seja do cotidiano ou problemas existenciais, criavam conceitos ali, argumentos, para tentar resolver problemas, como de onde viemos, o que é o certo a se fazer, como se fazer, qual a melhor forma de governo, o que é o conhecimento, como pode conhecer. São algumas das diversas perguntas filosóficas que os filósofos se fizeram ao longo da história para responder perguntas, e com Platão não foi diferente, né? O Platão ele tentou resolver vários problemas, como na República, onde ele idealiza uma forma de governo ideal, ele pensa sobre virtude e muitas outras coisas. O Enem, ele traz algumas questões sobre o pensamento platônico, sobretudo a justiça, descrita na República, o amor, descrito no Banquete, e a teoria das ideias não formas, que o Platão criou e desenvolveu durante toda a sua vida, né? Essa teoria das ideias ou formas, ela foi se modificando com o tempo, mas ela manteve uma certa estrutura, que é esses pontos que eu coloquei para vocês, né? A gente sabe que o Enem ele tem algumas pegadinhas, então tem alguns macetes de cada pensador que pode ajudar a gente na hora de fazer a prova. Então, por exemplo, a teoria das ideias ou formas é uma teoria dualista, é uma teoria epistemológica, né? E ela trata sobre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, o que quer dizer essa teoria dualista? Quer dizer que ela se divide em 2 pontos, entre o mundo sensível e o mundo inteligível. É uma teoria epistemológica porque trata sobre o conhecimento. O que é um conhecimento verdadeiro, um conhecimento de fato, e como ele se distingue de um conhecimento enganoso. Né? O mundo sensível é um mundo material, é um mundo onde estão as pessoas, as plantas, os carros, né? E o mundo inteligível é um mundo sobrenatural e também um mundo que a gente acessa pelo nosso intelecto. Pode passar o slide, por favor, Aline? E aí agora eu vou falar para vocês um pouco desse mundo sensível e desse mundo inteligível. O que é esse mundo, né?
O que significa isso? O mundo sensível é um mundo material de fato, onde estão as coisas físicas, a cadeira que você se senta, a mesa onde você almoça, o computador, o sol, a pedra, o celular que você está usando para ver essa aula, ou o computador, a cachoeira, enfim. Todas as coisas que nos rodeiam fazem parte do mundo sensível. O mundo sensível tem esse nome não é porque ele é sentimental, mas é porque é através das sensações, isto é, dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, que percebemos a realidade que nos rodeia. Quer dizer, é através da visão eu vejo as coisas que estão à minha volta, através da audição eu escuto os ruídos e classifico como som, como voz de alguém, né? E assim por diante. Então, o Platão, ele seguia um pouco da doutrina de Parmênides, que a nossa amiga Ana falou, e para ele, os nossos sentidos são imperfeitos, e isso gera um conhecimento imperfeito. É um conhecimento imediato, mas é imperfeito. Por exemplo, quantas vezes você estava na rua, em uma certa distância de alguém, achou que era uma pessoa conhecida, quando chegou perto, viu que era uma outra pessoa, ou você achou que tinha um caminhão parado, quando chegou perto era um ônibus, ou ainda ouviu uma voz que pensou ser de uma pessoa conhecida, e quando reparou bem, era um som que estava vindo de um computador, de uma televisão, ou até mesmo uma pessoa que você nem conhecia falando. Então, o Platão ele tinha isso em mente. Esse conhecimento imediato que vem das minhas sensações, ele é enganoso. E, além disso, né, o plano sensível ele não passa de uma cópia, uma sombra desse mundo inteligível, que é esse mundo sobrenatural das ideias, né, das formas que dão forma às coisas materiais. Então, o que é esse mundo inteligível? O mundo inteligível é o mundo das ideias ou formas perfeitas, às quais só temos acesso através do nosso intelecto, da nossa razão, pelo nosso raciocínio. O que é isso? É só através do nosso raciocínio que a gente consegue pensar o conceito, a ideia das coisas. Porque a mesa física que a gente encosta pode não ser perfeita, mas o conceito de mesa que está no nosso raciocínio é um conceito perfeito. Qualquer pessoa consegue chegar a esse conceito e, a partir disso, consegue criar uma mesa no mundo real, seja de madeira, seja de metal, enfim, né? Então, segundo Platão, o único conhecimento verdadeiro e seguro é aquele que adquirimos através do raciocínio. E aí eu coloquei para vocês aí uma divisão que pode ajudar muito na prova do Enem, visto que no Enem tem muitas pegadinhas. Então, do lado do mundo sensível, são os 5 sentidos, as sensações, é o mundo material imperfeito, é o conhecimento imperfeito, e a doxa, que é uma palavra grega que numa tradução livre poderia ser traduzida por via das opiniões infundadas. No lado do mundo inteligível está o nosso intelecto, o mundo das ideias, o mundo perfeito, o conhecimento perfeito, e a episteme, que também é um termo grego, que numa tradução livre poderia ser traduzida por conhecimento, né? Conhecimento de fato. Pode passar o slide, por favor, Aline? E aí agora eu coloquei para vocês uma questão que versa justamente sobre isso que a gente falou agora, desse mundo das ideias, né? Dessa teoria. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem a questão e aí eu já volto corrigindo. Sempre nessas questões do Enem é legal a gente prestar bastante atenção, porque costuma vir uma resposta correta, né? E aí vem 2 pegadinhas que são em parte corretas, mas tem alguma coisa ali que descaracteriza ela. Então é bom vocês guardarem essas chaves de leituras que a gente está passando aqui no slide, que a gente está colocando também no material didático. Então a primeira pergunta é a seguinte: o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante desta relação? Letra A: estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Quer dizer, não é bem isso, né? Letra B: privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Quer dizer, é justamente o contrário, né? Ele privilegia a razão e subordina o conhecimento à razão. Letra C: atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Não é bem isso, né? Parmênides e Platão acreditam que a razão é uma característica da alma, né? Do intelecto, e a sensação é uma característica do corpo, e os dois se juntam no momento do nascimento. Letra D: afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então aqui a gente já tem essa resposta. Só a razão é capaz de gerar o conhecimento, uma vez que a sensação é enganosa.
né? Depois, a letra E que está errada, né? Rejeitando a posição de Parmênides de que sensação é superior à razão. Quer dizer, ao contrário, né? A razão é superior à sensação. Pode passar, por favor, Aline? No livro 7 da República, o Platão ele cria o mito da caverna, ou alegoria da caverna, que é uma das alegorias mais famosas da história da filosofia. Aqui eu não vou descrevê-la para você, né? Eu coloquei no material didático, eu coloquei aqui também, mas pelo tempo vou me ater a uma análise. Pode pular, por favor, Aline? Pode deixar na imagem isso, por favor. Eu vou fazer uma explicação simbólica, né? Do que o Platão queria dizer com essa alegoria. Então, as sombras projetadas na parede representam os objetos no mundo sensível, ou seja, ilusões. O prisioneiro que se liberta representa o filósofo, consegue perceber essa ilusão e volta para avisar os outros. O sol, que o prisioneiro avista, representa a verdade e o bem. O mundo fora da caverna representa o mundo inteligível, verdadeiro ou perfeito. O prisioneiro morto é uma clara referência a Sócrates, condenado à morte pelos atenienses por sua atitude filosófica crítica, né? Como bem descreveu nossa amiga Ana. Pode pular, por favor, Aline? Pode pular mais um, por favor? E aí eu trouxe uma questão que trata sobre isso, né? Sobre o mito da caverna no livro A República de Platão. É correto afirmar que ele, então, simboliza o esforço do homem para alcançar a sabedoria, representa o castigo dos homens por infringirem as leis da cidade, mostra que a sabedoria não pode ser alcançada, mostra que a sabedoria não está reservada a um só homem, culpa o sábio pela situação dos prisioneiros, refere-se à necessidade de investigar o mundo material, sintetiza a visão platônica de educação. Se vocês leram rapidamente o caderno de apoio e prestaram atenção na explicação, vocês vão perceber que essa questão ela tem mais de uma resposta correta, por isso até que eu separei para vocês. A letra A simboliza o esforço do homem para alcançar a sabedoria. É justamente isso, né? Esse esforço por rejeitar as ilusões e prestar atenção no raciocínio, né? No intelecto. Letra B representa o castigo dos homens por desinfringirem as leis da cidade. Não fala nada de leis, isso ele vai tratar em outros livros da República. Mostra que a sabedoria não pode ser alcançada, justamente o oposto. Mostra que a sabedoria não está reservada a um só homem. Essa também está correta, uma vez que todas as pessoas têm essa capacidade de intelecto em maior ou menor grau. Letra E, culpa os sábios pela situação dos prisioneiros. Também não tem nada a ver. Letra F, refere-se à necessidade de investigar o mundo material. Não é essa, uma vez que ele foca no intelecto. E a letra G, sintetiza a visão platônica de educação. Essa também está correta, uma vez que o Platão tem essa visão de educação voltada para trabalhar as faculdades mentais, para trabalhar um raciocínio conceitual. Então, seria a letra A letra D e a letra G. No mais, gente, é só isso mesmo. Teria muitas outras coisas para falar sobre Platão, mas pela questão do tempo, a gente fica por aqui mesmo. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado e agora eu passo a palavra para os meus colegas que vão falar sobre a filosofia medieval.